Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus sendo a palavra de Deus, Cristo ungido, gerado no seio do Pai, antes mesmo das obras mais antigas, a própria sabedoria. E Jesus, o verbo que se fez carne, o verbo era Deus e estava com ele, onde ninguém nunca viu ao Pai, senão por aquele que revela, onde a palavra diz que homens falavam face a face com Deus, porque tinha revelação através de Cristo, na antiga aliança, através de Jesus na nova aliança. Mas é certo que a fé é participante do início ao fim, onde sempre houve os que viviam de forma sobrenatural por crerem na palavra de Deus, assim como os que viviam de forma natural, assim como é os dias atuais. E o Senhor nos ensina que de geração em geração Ele não precisa de mais tempo para conhecer a índole humana. Já nós, em relação ao nosso Criador, quando estamos dispondo à disposição de nosso tempo para aprender dele, aonde esta sabedoria é válida para que os dias vão bem e longos nessa terra e ainda se alcance a salvação da alma na vida vindoura, ele alegra e nos revela a sua perfeita e agradável vontade, que sempre é de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum, assim nos ensina o Senhor. Mas aqueles que seguem segundo orgulhosos, arrogantes, presunçosos, que pressupõem de si mesmo, a palavra diz que ele é aquele que indaga ao ser humano quem pode saber em relação ao seu futuro. Não há um mísero dos cacos espalhados ao chão que possa saber em relação ao seu futuro. A palavra diz: do que adianta dizer amanhã vamos a tal lugar, faturaremos tantos? Melhor não seria dizer se Deus assim permitir? Por isso a importância sempre de estar na dependência do Senhor, aonde a maturidade, que a palavra diz que nós devemos ser como crianças em relação a precipitar para o mal, mas adultos em relação à sabedoria. Porque na verdade até mesmo um grisalho dos cabelos brancos que já viveu muitos anos, se não tiver a sabedoria do alto, está sempre exalando a sua própria tolice, porque segundo o entendimento de próprios olhos não se alcança o desviar do mal e nem tampouco o amoldar do caráter segundo o nosso Senhor. Por isso mesmo a geração de geração em geração perece por falta de conhecimento e negligência no ensino, por rejeitar aquele sim que é aquele que alicerçou a terra, aquele que diz: quem és tu, mero mortal, para querer instruir aquele que antes de vós estava alicerçando a terra, fazendo uma porção de terra seca sobre as águas. Não há ninguém do barro, dos cacos espalhados ao chão, que possa contender com seu leito, que pode querer instruir. Nós podemos sim, e ele agrada da sua instrução, aqueles que buscam a sua instrução e serem conduzidos pelo seu Espírito. Mas aqueles que queiram se opor à sua verdade, ele os rejeita constantemente e frustra as maquinações perversas do seu coração,
por rejeitar aquele que é a benevolência, seus corações estão petrificados, raízes de amarguras, de cóleras, iras, divisões, contendas, ambições egoístas, por estarem rejeitando aquele que podia os instruir, assim como deixa de instruir os próprios filhos e cria a ira em seus filhos por não admoestar segundo a palavra do Senhor, que nos ensina um menino os caminhos que deve seguir segundo a palavra do Senhor, e até quando estiver velho lembrará das palavras do Senhor. Mas aquele que segue a sua tolice e não instrui, a palavra fala que o homem de família coloca a sua própria família em apuros. Por isso, melhor seguir o Espírito pronto e experimentado antes mesmo das obras mais antigas. Bem-aventurado aqueles que assim perseveram.